Amém. Shalom, shalom a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Os irmãos que vão nos acompanhar aqui também, esta ministração pelo nosso canal do YouTube, que esta palavra ela possa aumentar o entendimento da graça do Senhor sobre a sua vida e também que ela possa te incentivar a continuar no caminho do Senhor. Se você ainda não recebeu esse chamado do Senhor, não compreende ainda a palavra do Senhor, peço que o Espírito Santo nesse momento toque o teu coração e que ele abra os teus olhos para a verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa compreender no seu coração tamanha graça que o Senhor tem nos favorecido e que também favorecerá a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero trazer um texto aqui. Eu já tinha aqui em algum momento falado a respeito desse assunto, e eu acredito que é necessário nós trazer novamente e abordar esse assunto aqui, porque eu creio que essa é uma ministração que nós precisamos ouvir, né, meio que mensalmente, porque constantemente a gente acaba esquecendo, né, do verdadeiro propósito ao qual nós somos chamados. Muitas vezes nós acabamos nos distraindo com algumas coisas desse mundo e coisas do nosso cotidiano, né, o dia a dia vai nos tirando a atenção e o foco do verdadeiro objetivo, do porquê nós estamos aqui. Amém? Então, eu quero trazer aqui, fazer uma leitura breve com os irmãos, depois nós vamos meditar aqui e tenho certeza que isso aqui vai ser bênção para todos nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá, no livro de Egeu, a partir do capítulo 2. Ageu, perdão, Ageu, capítulo um. Capítulo 2 depois. Capítulo um do versículo 2 em diante, nós vamos ler aqui. Aleluia. Glória a Deus. Como o Senhor tem sido bom conosco, irmãos. Como o Senhor tem sido bom conosco. Em mandar a sua palavra para nos instruir e nos tirar da escuridão. Versículo 2, capítulo um, versículo 2 diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz. O tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes suficiente. Bebeis, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu soprei sobre ele. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e a casa do homem corre a sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Eu mandei vir uma seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, até aqui por enquanto. Amém? Esse texto aqui, né, eu quero até explicar para os irmãos, talvez muitos usam esse texto para se referir à igreja, ao prédio, ao templo em si. Amém? Mas eu não quero tratar esse assunto, esse texto dessa forma. Por quê? Claro que neste momento eu quero trazer aqui o contexto da época e como que nós podemos entender na aplicação do nosso dia a dia hoje. Aqui, irmãos, esse contexto aqui, o povo, né, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E o povo estava sendo liberto desse cativeiro. Depois você vai ver no livro de Daniel que Daniel entende pelos livros que o templo já havia se completado. Amém?
Então esse povo está saindo do cativeiro e o Senhor então permite, né? Você vai ver desde a saída da ordem para que pudesse então é, reconstruir tanto a cidade. Você vai ver com Neemias reconstruindo os muros. Esdras depois vai estar trazendo então a palavra do Senhor, vai estar falando e ministrando, e ensinando a palavra do Senhor. E nós vamos ver então Zorobabel que vai reconstruir esse templo. Então, esse era o contexto. Só que o que acontece, irmãos? Cada vez que nós vamos fazer algo, né, para o Senhor, e você vai ver também pelas Escrituras que cada vez que o Senhor pede algo para os seus escolhidos, embora tenha sido uma ordem do Senhor, que tem a autorização e a autoridade do Senhor, nós sempre vamos enfrentar, as trevas que vão estar ao contrário daquilo que Deus deseja. Então, toda vez que o homem, recebendo uma ordem de Deus e tenta construir algo, as trevas vai tentar sempre se opor. E nessa situação também não foi diferente. Você vai ver que o povo aqui, eles recebem muitas oposições e acaba sendo dificultoso para eles construir e reconstruir aqui o templo e a cidade. E é normal do ser humano que, quando começa a enfrentar muitas circunstâncias contrárias, chega um ponto que o povo acaba desanimando. E foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo aqui desanimou de construir a cidade, o templo do Senhor, mesmo tendo recebido a autoridade, recebido a ordem, tendo sido enviado com ordem para fazer a reconstrução. E aqui agora, esse profeta está sendo usado pelo Senhor para chamar a atenção do povo, dizer: Ei, vocês se esqueceram do objetivo de vocês? Está todo mundo buscando a edificação das suas próprias casas, vocês estão vivendo as suas vidas e vocês estão esquecendo do objetivo de reconstruir a minha casa? Veja, irmãos, que como age as trevas. Para o povo aqui reconstruir as suas casas, edificar as suas casas luxuosas, eles não tiveram opositores. Agora, em relação à casa de Deus, eles enfrentavam oposição de tudo quanto era lado. O que que isso nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Irmãos, hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo de Deus. E o que que Deus está falando para nós? Ei, não esqueçam do objetivo principal. Edifiquem a minha casa, ou seja, o templo, dentro de vocês. Renovem a sua mente. Sejam transformados. Mas vocês estão preocupados com o exterior. E veja, irmãos, que você se preocupar com o exterior não tem nenhum problema. Mas entenda que as trevas não vai se opor de você cuidar da beleza, de você se vestir bem, de você querer comprar uma casa melhor, trocar de carro, de fazer boas viagens. As trevas não vai se opor a isso. Na verdade, irmãos, é exatamente isso que as trevas desejam, que você se distraia com essas coisas. E o Senhor está chamando a atenção. Ei, vocês não estão percebendo, estão esquecendo da minha casa. Vocês estão morando Não é tempo de vocês morar nessas casas forradas. E a minha casa? Vocês não entendem que vocês estão trabalhando, estão recebendo salário, mas para colocar num saco furado? Vocês não entendem que não está vindo a chuva, não está vindo, não está semeando, não está brotando? E é por conta do foco de vocês que está sendo nas coisas exteriores e não na interior? É disso que se trata, e o Senhor vai chamar essa atenção do povo. E o Senhor hoje está chamando a nossa atenção também, irmãos. Por isso que eu falei que essa é uma ministração que nós precisamos ouvir com frequência, porque cotidianamente a gente acaba muitas vezes se distraindo com outras questões e esquecemos da habitação de Deus no nosso espírito. Eu costumo sempre dizer aqui, irmãos, que eu entendi que nós alimentar o nosso espírito não é ler as escrituras. Ler as escrituras vai me trazer uma informação daquilo que eu preciso fazer, mas é quando eu coloco em prática e obedeço ao Senhor que eu sou alimentado. Pelo menos foi assim que Jesus me mostrou. Que ele disse: Eu tenho um alimento ao qual vocês não conhecem, mas o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o que nos alimenta não é só saber o que precisa ser feito, é fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes nós nos perdemos no nosso dia a dia. E aqui o Senhor está usando aqui agora o profeta para chamar a atenção, irmãos. Tem muitas coisas que estão acontecendo que não é demônio.
Vocês repreendem o demônio, vocês amarram, vocês fazem um monte de coisa, esquecendo que sou eu que estou agindo para chamar a atenção de vocês. Antes, irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que antes de nós repreendermos, nós temos que verificar com o Senhor. Se não é Ele que está autorizando alguma manifestação para que a gente volte para o caminho. Nós precisamos, porque nós pertencemos a alguém. Nós pertencemos. Lembra de Jó? Jó, irmãos, não adiantava ele repreender Satanás. Por quê? Porque Satanás tinha uma autorização para fazer o que estava fazendo. Porque o objetivo não era destruir a Jó, mas era reposicioná-lo naquilo que Deus desejava. Irmãos, com nós acontece igualzinho. A Bíblia fala que nós agora somos filhos e temos um pai, e o pai ele repreende os seus filhos e açoita aqueles que ele recebe por filho. Então as correções do Senhor muitas vezes vêm dessa forma, para nos trazer para o centro da vontade dele, antes que a gente se perca, né, com tantas coisas nesse mundo. E tem coisas para nos distrair, meu Deus, muitas coisas podem nos distrair, muitas coisas. Irmãos, para nós construirmos a casa do Senhor, que hoje somos nós precisamos abrir mão de muitas coisas para nossa vontade. E tem muitas coisas que, embora seja projeto de Deus na nossa vida, muitas coisas muitas vezes podem não sair da forma com que nós desejamos. Muitas coisas podem atrapalhar o nosso objetivo de chegar e cumprir com a vontade do Senhor. Mas o que nós não podemos fazer é nos distrair, para que o Senhor não venha nos chamar a atenção. Porque, irmão, Satanás ele não pode vir nos impedir. Ele não pode nos impedir, principalmente nós que temos a autorização do Senhor. O que que ele pode nos fazer então? Simples, nos distrair. Uma vez que eu me distraio, uma vez que eu me atrapalho, eu desobedeço ao Senhor. E aí, quando eu desobedeço ao Senhor, quem vem é o Senhor. E aí o Senhor sim tem toda a autoridade para fazer comigo o que ele quiser. Lembra? Tem uma passagem, uma parábola que o Senhor fala, né, a respeito dos trabalhadores, que ele saiu para contratar alguns e ele vai contratar, o dia inteiro ele passa contratando e ele acerta o salário com cada um. Só que chega no final do dia, quando os homens foram receber o salário, Jesus pagou, o Senhor, né? Pagou a todos igualmente. E um deles que tinha começado a trabalhar no início do dia reclamou: Ora, mas como que o Senhor vai pagar igual para alguém que começou a trabalhar já no final do expediente, no final da tarde? O Senhor disse assim: Opa, só um pouquinho, eu não acertei o salário com você e você aceitou. Não é lícito eu fazer o que eu quiser daquilo que é meu? Ou seja, ele estava ali naquele momento falando do dinheiro. Se o dinheiro é dele, ele paga quanto ele quer para quem ele quiser. Agora, quando ele olha para nós, ele diz assim: Eu não comprei vocês a preço de sangue, então me é lícito fazer com vocês o que eu desejo. Mas o Senhor, sendo um bom dono e fiel, ele diz assim: Aprove ao Pai dar-vos o reino. Só que para ele nos dar o reino, irmãos, nós precisamos trilhar o caminho que ele estipulou para que a gente ande. Amém? Porque senão ele nos corrige até que a gente entre no prumo e não se esqueça que ele é Deus e que nós não somos individuais, nós somos únicos. Como corpo, nós somos únicos. Somos muitos membros, mas de um só corpo. Nós já falamos várias vezes aqui que já temos um cabeça e esse cabeça é Cristo. Então a ordem vem dele. Por isso ele disse assim: Ei, não se distraia. Já pensou você estar caminhando e daí daqui um pouco o seu pé se distrair e querer sair correndo? Como é que fica o restante do corpo? Ou seu pé cansou e quer parar, mas você está na caminhada. No mínimo você vai cair. No mínimo não vai dar certo esse compasso. Por isso que o Senhor hoje nos alerta, irmãos. Vamos focar aqui no que nós precisamos fazer. Vamos focar aqui, como já foi falado nos evangelhos, vamos buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vamos perder o foco. Amém? Isso aqui é o que o Senhor está nos trazendo hoje para que a gente avance e não fique parado.
Vamos pular ali para o capítulo 2 do mesmo Ageu, e o Senhor vai começar a advertir agora a Zorobabel. Capítulo 2 versículo 4 diz assim: Mas agora sejais forte, ó Zorobabel, diz o Senhor, sejais forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sejais forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Olha só que lindo! E o desejado de todas as nações virá e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. E glória a Deus. Irmãos, nós não recebemos esta promessa? Recebemos. Era uma promessa desse desejado das nações que viesse, e ele veio, e ele morreu por cada um de nós. E não só isso, ele ainda enviou o Espírito, porque ele disse que enviaria. E nós estamos vendo as promessas de Deus sendo cumpridas. E a Bíblia fala, irmãos, que muitos são os projetos no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. O plano do Senhor é que vai se cumprir, e não os nossos. Nós podemos fazer muitos planos, mas o plano que realmente prevalece é do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos aqui para todos os textos, olhamos para as promessas e vemos a cada tempo as promessas do Senhor sendo cumpridas, principalmente no envio do Espírito Santo. E naquele momento ele disse: Não te esqueça, seja forte, seja corajoso, trabalhai. Não esqueça da nossa aliança, da minha promessa que eu fiz quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está no meio de vocês. Hoje o Espírito do Senhor está em nós. Irmãos, mudou para melhor. O Espírito que estava no meio hoje está dentro, mas a promessa continua. Só que, em comparação com os antigos textos, a nossa distração ainda continua. As pessoas ainda continuam, muitas vezes, perdendo a coragem de prosseguir. As pessoas desistem, desanimam nessa caminhada, mas o Senhor hoje veio aqui para te incentivar. Foque nas coisas do alto, nas coisas de cima. Não te esqueças da minha aliança. Eu sei que é difícil para nós, muitas vezes, agirmos espiritualmente, porque nós somos carnais, irmãos. Nós somos muito carnais. Esses dias, eu estava comentando com a Fábio, nós vendo algumas situações de crianças. Saímos do mercado e uma mãe com a criança assim, ela caminhando na velocidade dela, puxando a criança tendo que sair correndo. E a criança estava indo, ela não estava reclamando. E a Fábio disse assim: Meu Deus, como é que pode, né? Por isso que o Senhor fala sobre o reino ser das crianças, porque eles não reclamam. Ele teve que sair correndo para poder acompanhar a mãe. Irmãos, nós queremos que Deus ande na nossa velocidade. E se nós tivermos que andar na velocidade de Deus, nós ficamos reclamando. E o Senhor está dizendo: Ei, não, é no meu tempo. Não te esqueça, esqueça as outras coisas. Foque nas coisas do alto, esse tempo vai passar logo. Quanto tempo você tem nessa terra? Você pode acrescentar um dia de vida na sua vida? Nós não podemos. Pode acrescentar um fio de cabelo? Não podemos. Quanto tempo nós temos aqui na terra? Não sabemos. É esse tempo que nós temos, irmãos, para frutificar para a eternidade. A única coisa, irmãos, que vai nos acompanhar são as obras de justiça feitas através de Cristo nesse tempo. O restante tudo vai ficar. Mas nós não sabemos quanto tempo. Nós estamos nos preocupando com a aposentadoria desse tempo sem saber se vamos usufruir. Mas o Senhor nos promete uma, né, aposentadoria na eternidade com Ele, um galardão, e para isso nós não demos bola.
Nós não nos preocupamos, sabendo que é desde já as obras que vão contribuir para esse galardão. Então, não desanime. As batalhas, entendam, quando você começar a olhar para as guerras, as lutas, as batalhas como algo que tenta te impedir de cumprir com a vontade de Deus, muda o seu foco. Dizer, eu consigo resolver? Consigo. Não consigo? Então fica, deixa para lá. Vou orar, vou buscar no Senhor. O que que o Senhor quer? Porque, irmãos, nós muitas vezes ficamos lutando com batalhas e com coisas que nós não temos como vencer. Mas é só uma distração. Você já parou para pensar se Davi ficasse perdendo tempo em querer vestir aquela armadura, treinar com aquela armadura? Quanto tempo ele ia levar perdendo tempo ali com algo que não tinha efetividade nenhuma? Ia atrapalhar ele ainda de glorificar o Senhor. Quantas armaduras, irmãos, estão nos atrapalhando de cumprir com a vontade do Senhor? Abram comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: vou ler do versículo 1. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Olha aqui que ele está falando. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Eu vou trazer aqui uma outra versão que ele vai dizer assim, versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, eu não sei, irmãos, vocês estão procurando uma vida fácil? Eu acho que vocês estão buscando Deus errado, o Cristo errado. Se você chegar e dizer para o seu líder, para o seu discipulador, ai meu Deus, mas está difícil, você já viu alguma guerra fácil? Não existe, é guerra. Você foi alistado, escolhido para ser soldado de Cristo. Então toda a batalha, irmãos, vai exigir o máximo do soldado. Por isso que o Senhor está nos cobrando de edificar a casa dele. Porque o que que é edificar a casa dele? É preparar para essa guerra. Se você não tiver preparado para essa batalha, você não suporta. Só que o desânimo, as distrações, e aí o que que acontece, irmãos? Uma coisa do ser humano é que quando o ser humano ele se desanima ou as coisas ficam muito difícil, o ser humano ele tende a buscar prazer em algo, porque daí o prazer no seu corpo ele acaba dando uma leveza. E aí nós vamos começar a buscar prazer em todas quantas coisas, às vezes na comida, às vezes nós vamos em lojas, vamos gastar em loja, ou vamos às vezes buscar um lazer. Não que você não possa fazer isso, mas desde que isso não seja uma fuga da batalha que o Senhor te colocou. Então nós precisamos entender que essas coisas não nos podem nos distrair. Quando nós estivermos fazendo essas coisas, esses lazeres, vamos estar sempre atento para ver se ali o Senhor não tem um propósito também do Senhor. Nós não podemos nos distrair, nós temos que estar em constante vigilância. Vigilância, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. E será que nós vamos estar com as nossas lamparinas acesas? Será que teremos óleo suficiente? Ou vamos precisar, quando o noivo voltar, nós vamos precisar comprar? Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15. Ele diz assim: e eles traziam-lhe também os bebês para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo: qualquer que vos não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. E aí, irmãos?
Nós vamos continuar reclamando ou vamos fazer como as criancinhas? Nós vamos realmente continuar buscando? Essa semana nós fizemos até uma dinâmica ali no Projeto Atos, e eu estava, né, brincando aqui com a Sofia e com as meninas aqui, com a Manu e com o Joaquim, né? E pedindo assim para eles, com quem que o Dindo tem mais intimidade? Que o Dindo, né, brinca mais e acaba tendo mais contato. E aí elas falaram assim, a Didi, é claro. Daí eu disse, não, tirando a Didi. O Joaquim, é claro. Daí eu disse, mas por que o Joaquim? Talvez porque ele é o menor? Eu disse, não. Daí depois elas entenderam, foi porque ele me busca mais. Mano, às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô no banheiro. E ele entra aqui, cadê o Dindo? Se eu deixar a porta aberta, ele vem lá, oi, Dindo? O que que isso nos mostra? Quem é que vai ter mais intimidade? É aquele que busca mais. Por isso que o Senhor fala das criancinhas, para nós buscarmos como eles buscam, nós termos essa intimidade como eles têm. Irmãos, filhos, todos nós somos. Mas aquele que vai receber mais do Pai, que vai, claro, também vai ter uma cobrança muito maior do Pai, vai ser aqueles que buscam mais. Compensação diz assim para elas: com quem que eu brigo mais? Quem que eu puxo mais? Com quem que eu sou mais firme? Com quem que eu boto de castigo? O Joaquim. Então, aquele que mais tem intimidade, mais é cobrado. O que mais é dado, mais é cobrado. Mas em compensação, ele recebe mais também. Agora, em nenhum momento a gente impede de estarmos conosco, né? Mas isso aqui, né, eu até falei, não tem nada a ver conosco. Eu estou fazendo um paralelo com o Senhor. Todos nós aqui somos filhos. Quem que vai receber mais de Deus? Aquele que buscar mais, aquele que tiver mais intimidade, aquele que se colocar mais na brecha, aquele que se colocar na frente de batalha, aquele que estiver disponível. Vai ser talvez mais provado? Vai. Mas como é mais provado, será mais aprovado. Vai vivenciar mais coisas em Deus? Com certeza. É o que mais tem experiência. É o que mais está disponível para o Senhor. É o que mais obedece. Então experimenta mais. Só que muitas vezes nós nos distraímos com outras coisas e esquecemos que Deus está ali, esperando, de braços abertos para nos receber. Para a gente dizer assim: oi, Deus, estou aqui. Hoje, inclusive, eu estava saindo, fui fazer uma vacina e ele me chegou lá no portão e disse assim: Dindo, tu sabia que eu vou aí na tua casa eu ficar um pouquinho para assistir um desenho? Eu disse: não vai, não. Eu disse: eu vou sim. E veio. Então, irmãos, isso aqui, quando nós olhamos para as crianças, elas nos ensinam a buscar verdadeiramente o Senhor com esse coração. É isso que nós precisamos, buscar como as crianças buscam. Quero ler aqui um último texto para nós encerrarmos, depois a gente celebrar a ceia. Está lá em Mateus. Vamos falar um pouquinho das parábolas. Mateus capítulo 13, as parábolas do semeador, parábola bem conhecida. A partir do versículo 18. Mateus, capítulo 13, versículo 18 ao 22. Ele diz assim: escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Mas o que recebeu a semente em um lugar pedregosos, é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Irmãos, hoje não precisa nem ser a perseguição por causa da palavra. Qualquer tipo de perseguição ou, né, complicações no nosso dia a dia já nos afasta e de nos lembrar do reino do Senhor. Versículo 22 diz assim: e também o que recebe a semente entre espinhos. Lembrando, irmãos, que espinhos, cardos e abrolhos foi resultado do pecado na terra. Então, isso aqui está simbolizando o pecado. E também os que receberam a semente entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, irmãos, hoje o Senhor, ele nos alerta a respeito disso. Nós temos certeza que
Em todo tempo, pelas Escrituras, o Senhor vem falando conosco, dizendo: Eu estou aqui, o meu Espírito está em vós. Não esqueça da minha palavra, não esqueça do meu reino. Eu deixei um símbolo. Quando vocês esquecerem, irmãos, quando estiver difícil, sei, sei, mas antes de ceiar, não sei só por ceiar. Sei, mas antes de ceiar, leia os textos referente à ceia. Você pode pegar, acho que é Lucas 6, se não me engano, tem em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, acho que é, não me lembro. Então, leia esses textos. Os textos vão te trazer a memória do porquê dessa ceia. A ceia vai te lembrar aquilo que o Senhor colocou para nos lembrar. Ele disse assim: vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Ou seja, você vai estar trazendo a lembrança do porquê que você está passando esse trabalho. Irmão, se nós somos participantes das tribulações, nós seremos participantes da ressurreição, das bênçãos, do galardão, do reino do Senhor. É isso que está nas Escrituras. Então, hoje o Senhor está nos trazendo a memória. Está nos trazendo a memória. Deixa as batalhas. Tem batalhas que não é para você entrar. As batalhas que for para você entrar, eu vou dizer. O que você consegue resolver, resolva. O que você não consegue, deixa para lá, que é distração. Foque naquilo que eu tenho para o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Deixa amanhã, que amanhã vai ter o mal de amanhã, mas em compensação, amanhã também terá o pão nosso de cada dia. Basta você buscar. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo coração. Aleluia. Então pegue o seu pão, vamos trazer à memória aquilo que nos mantém vivo e que nos dá ânimo e fôlego de vida para continuarmos firmes nessa batalha. Pai, nós apresentamos aqui o pão, agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia e por nos dar este memorial chamado a ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por este favor. E hoje nós trazemos a memória do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que foi entregue por nós. Obrigado, Senhor. Nós nos alimentamos de Cristo para a honra e glória do Senhor Jesus e declaramos que o Senhor adquiriu esse direito para nós e hoje nós tomamos posse e fazemos parte deste corpo com muita alegria. Amém? Comemos o pão em nome de Jesus. Da mesma forma, tome seu cálice, apresente ao Senhor e agradeça por hoje você ser parte dessa nova e eterna aliança. O Senhor hoje novamente te traz a lembrança, assim como eu trouxe a lembrança para o povo através do profeta Ageu, da minha aliança quando o povo saiu do deserto. Hoje eu trago a lembrança, esta aliança no sangue do nosso Senhor Jesus, ao qual todos vocês fazem parte. Nós te agradecemos, Senhor, bendizemos ao teu nome e declaramos que não há outro além de ti. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Podemos beber todos. Glória a Deus. Dê um brado de vitória. Mais uma quinta-feira de vitória. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque Deus é bom o tempo todo e Ele nos traz a lembrança do que nos aguarda na eternidade. A nossa verdadeira herança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.